E onde está o limite da lei e da fé? E eu digo isso por quê? Porque uma carta psicografada foi utilizada como prova num processo e ela foi aceita tanto pelo juiz como pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Vamos entender melhor essa história e saber como que isso aconteceu. Durante a investigação, policiais colheram depoimentos de uma testemunha que teria atuado como médium e psicografado informações transmitidas pela vítima fatal. A validade da carta foi reconhecida nas instâncias ordinárias, ou seja, reconhecida pelo juiz e também pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que negou um habeas corpus nessa situação para excluir essa prova. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso entendeu que o documento necessariamente não foi produzido por meios ilícitos, podendo ser utilizado então como prova pelo menos indireta. Por que que essa decisão foi errada? Vamos criar aqui alguns paralelos para que vocês entendam que não pode se utilizar uma questão de fé dentro de um processo. Imagine você, se um pastor faz uma revelação dizendo que Deus contou para ele quem foi que praticou determinado fato. Pode ser um pastor desconhecido ou então um famoso aí, coloca aí, de Macedo falou isso daí. Você aceitaria isso dentro do seu processo que poderia te condenar a alguma coisa? Ou então imagine se um padre, depois de fazer todos os ritos religiosos, falasse que foi determinado pelo Espírito Santo quem praticou determinado fato. Então veja bem, quando você inverte uma situação que não é da sua fé, não se torna crível que aquela prova pode ser utilizada. É por isso que fé, que se trata da certeza do que não se vê, não pode ser utilizado dentro de processos, principalmente para condenar ou pelo menos induzir uma condenação de alguma pessoa. E foi mais ou menos nesse sentido que o STJ decidiu para anular essa prova e retirar ela do processo. O STJ entendeu que não dava para confrontar aquelas informações, que apesar de ser uma manifestação de fé, que algumas pessoas possam acreditar ou não, e que existe todo um debate filosófico por detrás da vida após a morte, não teria como ser confirmado se necessariamente aquela carta é verdadeira ou não. Não tinha como fazer esse paralelo, porque justamente envolve uma questão de fé, de espiritualidade. Agora o questionamento máximo que eu faço é: aonde é que essa justiça vai parar? Como que pode o Ministério Público ter utilizado essa prova para poder fazer a acusação dele, o juiz ter aceito e o tribunal ter aceito? Apenas em terceira instância é que a questão foi totalmente revisada. Veja bem, aqui não se trata de desdenhar da fé de ninguém. Eu mesmo sou cristão, mas eu não acredito que uma revelação de um pastor ou de um padre deva ser utilizado como prova em um processo, apesar de eu ter fé máxima em Cristo. Entendeu como é que é a situação? O paralelo é o mesmo. Ainda que você tenha fé, que você acredite em poderes médiums, de médiuns, mediúnico ainda, que você tenha esse viés, você não pode achar crível que isso seja utilizado. Por quê? Porque nós estamos em uma sociedade em conflito. Mesmo dentro das religiões, a divergência interna, que se você acredita que aquela pessoa realmente tem essa manifestação espiritual de forma verdadeira ou não, quiçá externizar isso para dentro de um processo que pode comprometer a liberdade, o patrimônio e a reputação de uma pessoa. A decisão foi totalmente errada, essa é a minha opinião. Aliás, deixa no comentário aqui para mim qual é a sua opinião e eu quero que você se inscreva no canal, porque aqui nós vamos entender o direito e ainda mais na sociedade atual, onde nós vemos cada vez mais os conflitos entre a vida prática e a lei e como que a justiça vem aplicando. É isso aí, pessoal. Curte e compartilha esse vídeo para que mais pessoas saibam que sim, isso aconteceu, mas graças a Deus essa questão foi revista.